55%. Se você tiver 55% de taxa de impressão de primeira página, tá bom. Tá? Significa que já é um indicador prévio que o teu anúncio está sendo mostrado para grande parte das pessoas. Tá? Então procure ter 55% ou mais de impressão de primeira página. Isso vai ser bom para você. Tá? Como que você tem? Então agora vamos lá. Vamos para os comos agora. Legal, já entendi que eu preciso buscar os 55. E primeira coisa, você precisa ter uma excepcional disponibilidade de calendário nos próximos 45 dias. Isso te ajuda demais a crescer a sua taxa de impressão de primeira página. Então veja que nem sempre é bom você ter uma alta taxa de impressão de primeira página. Eu tenho anúncio, por exemplo, que a taxa de impressão de primeira página está 30, está 25. Eu estou preocupado? Não. Por quê? Porque está tudo alugado. E se está tudo alugado, está tudo bem. Se está tudo alugado para os próximos 45 dias, o Airbnb não mostra o teu anúncio. Você não precisa ser gênio para saber isso. Ele não vai mostrar um anúncio que está com a agenda bloqueada, porque ele quer vender. A maior parte das buscas acontece para os próximos 45 ou 60 dias. Se você está com esses dias todos bloqueados, o teu anúncio não aparece. Tá ótimo, tá tudo bem, você não tem problema nenhum, porque você está com a agenda cheia. Então você não... Eu só estou explicando isso, porque senão você começa a achar que é mais importante o indicador do que ganhar o dinheiro, né? Se você já reservou, se você já conseguiu as reservas, se a sua agenda está em bloqueio, porque você fez as reservas... Ótimo, você precisa de 0% de impressão de primeira página, porque você já fez o teu trabalho. A sua casa está alugada para os próximos 45 dias, tua taxa de impressão é baixa, né? E tá tudo bem com isso. Você não está no Airbnb para aumentar a taxa de impressão de primeira página. Você quer que ela aumente para que isso se converta em reserva e você coloque o dinheiro no teu bolso. Se você já converteu em reserva, já pôs dinheiro no bolso, esquece. Não precisa ter taxa de impressão de primeira página. Qual é o problema, né? O problema é você ter a taxa de impressão abaixo de 50% e agenda livre. Aí você tem um problema. Se a tua agenda está livre, você não fez reserva e a tua taxa de impressão está abaixo de 50%, você precisa tomar atitude para aumentar. Então como é que se aumenta? Ó, vamos lá para os comos. O primeiro como que eu vou te falar é de calendário. Eu já falei, disponibilidade de calendário. Se o teu calendário está livre, o que eu vou te dizer? Dentro do calendário você tem pelo menos 30 configurações, tá? Olha um erro banal que você pode estar cometendo, que o Fábio Beraldo cometia lá em 2017. Eu ficava olhando a minha agenda do Airbnb, pensando assim, eu preciso alugar esse fim de semana, cara, vai vir um Pix na minha conta na segunda, já estou contando com esse dinheiro, vai vir dinheiro na minha conta segunda-feira, e era sexta-feira. Então o que eu estava movimentando uma foto, movimentando um título, tentando baixar o preço, tal, e não alugava. Aí na outra sexta a mesma coisa e tal. Aí um dia eu me enfezei, fiquei mais de uma hora mexendo ali. Sabe o que eu percebi? Dentro das configurações do calendário, existe um item chamado permite que a pessoa reserve no mesmo dia. O Fábio Beraldo tinha colocado? Não permito reserva no mesmo dia do check-in. Então eu gastava a minha sexta-feira mexendo no preço, mexendo na foto, para alguém entrar na casa na sexta-feira. E na minha configuração do calendário estava dizendo que eu não aceitava hóspede para o mesmo dia. Ou seja, eu não podia reservar meu calendário, estava em bloqueio. Existem mais de 30 configurações. Bloquear uma noite antes, uma noite depois. Permitir acesso no mesmo dia, sim ou não? Você pode permitir, mas você pode determinar uma hora limite. Então quando você coloca que você não permite, ou passou da hora limite que você permite, o algoritmo do Airbnb faz um X em você e não te mostra mais. E aí ele não te mostra mais, você está fora do jogo. Você não vai alugar. Né? Eu falei uma, tá? Aqui. Tem muitas outras que se você não estiver atento, você está fora do jogo. Você está fora do jogo e nem percebe que você está fora do jogo, tá? Outra coisa louca que às vezes a pessoa não entende. No Airbnb não existe dia. Ninguém bloqueia dia no Airbnb. Tá? Eu vou bloquear sexta-feira porque os meus parentes vou bloquear o sábado. Porque os meus parentes vão lá fazer um churrasco na minha casa sábado. Então eu vou lá no sábado e bloqueio. Não existe sábado. Ninguém bloqueia dia no Airbnb. Entende? Se você vai ter pessoas na tua casa no sábado, à noite do sábado,
Bloqueio o quê no Airbnb para que os meus amigos possam estar comigo no churrasco o dia inteiro no sábado? Bloqueia só a sexta, bonitão. Só a sexta. Porque se você bloqueia o sábado, o que acontece? Ao bloquear o sábado, você está bloqueando um check-in no sábado. Você está bloqueando a noite de sábado para domingo. E não adianta, porque o cara que entrar na sexta na tua casa só vai embora no domingo, ao meio-dia, 1 da tarde, e você não vai fazer churrasco. Entende? Então você vai bloquear a sexta-feira, porque na sexta-feira você bloqueia o check-in. Aí você tem uma pessoa que pode ter entrado na quinta, sai na sexta a hora que ela quiser, com a sexta em bloqueio, ninguém aluga sexta-feira, ninguém entra na tua casa na sexta-feira. E pronto, e pronto. Aí você decide até que hora o teu churrasco vai. Para ver se você tem que bloquear o sábado também. Se você for o teu churrasco até 8 da noite no sábado, aí você bloqueia o sábado também. Então, obrigatoriamente, a sexta você tem que bloquear. Senão, se você não bloqueia a sexta, o teu hóspede de sexta vai participar do churrasco. Porque ele entrou na sexta, ele só sai no sábado meio-dia, 1 hora, 3 horas da tarde. Então, não tem como você fazer churrasco na tua casa. Entende? Então, esse conceito é muito importante. Se você não entende o conceito de bloqueio e liberação de calendário, você perde datas importantes no Airbnb. Aqui eu só falei de 2, tá? Só falei de 2. Tem mais de 30 configurações lá. Você pode bloquear um dia antes e um dia depois de cada reserva, 2 dias antes, 2 dias depois. Você pode deixar o teu calendário só 60 dias aberto, como eu faço. Todo mundo da minha mentoria também só deixa 60 dias aberto o calendário. Você precisa, então, saber os dias que você vai deixar em bloqueio e desbloqueio. Então, para você aumentar a tua visualização, essa é um dos caminhos, saber as datas. Então, agora eu vou dar mais 3 dicas diretas. Ó, quando você aparece aqueles 18 anúncios na primeira página do Airbnb, só existem 3 informações. Só 3. Só tem 3 informações e o cara às vezes está olhando no celular, né? Então, o cara escreveu lá, por exemplo, Florianópolis, 4 hóspedes para ficar de 15 a 18 de julho. Vão aparecer ali os 18 anúncios e para cada anúncio só aparecem 3 informações. Primeira coisa que aparece, foto de capa. Ó, tem muita gente que de forma desavisada acha, não, eu vou pôr a foto de capa da paisagem, vou pôr a foto de capa da montanha. Pelo amor de Deus, o hóspede não tem nenhum interesse em saber a paisagem da tua casa. Aquilo que está a visão da janela, a visão da montanha, a visão da praia. Isso não tem interesse para ele. Muito menos escrever no título algo relacionado ao nome da cidade. Porque ele já, meu Deus, ele já escreveu na busca Florianópolis, Rio de Janeiro. Aí você que não entende, às vezes, vai escrever no título de novo o nome da cidade. O título já tem caracteres limites. Você já não pode escrever o que você quer. O título é uma ferramenta de marketing. Só existem 3 coisas que aparecem nessa busca. A foto de capa, o título e o preço. Aí você que não entende muito, pega essas 3 ferramentas que você tem e joga no lixo. Porque se você coloca uma foto da paisagem, você está jogando a foto de capa, que seria uma referência para ele clicar no teu anúncio, no lixo. Se você usa o título para você, por exemplo, casa do vovô, rancho do titio Alfredo. Escreve depois isso aí, põe uma placa em homenagem ao teu tio na tua casa, não ali. Ali é para você vender. Então, se a informação mais relevante do teu imóvel é que ele tem uma piscina aquecida, a primeira palavra do título é piscina aquecida. Pronto, não é na descrição, não é porque o cara tá lendo aquilo entre os 18. Ele nem clicou, porque você precisa fazer ele clicar no teu anúncio. Ele não vai ver, você tá achando, eu não vou pôr essa foto na capa, porque ele vai ver. Ele não vai ver nada. Ele não vai clicar no teu anúncio, porque ele só clica em 2 ou 3 daqueles 18 que estão na capa ali. Então, ao não saber que você tem uma piscina aquecida, e ao ler no título Rancho do Vovô, do tio Alfredo, acabou. No teu ele não clica mais, não tem chance nenhuma. E aí a tua taxa de impressão de primeira página, que era alta, não converteu na taxa de cliques para o anúncio. E o que isso significa para o Airbnb? Que o anúncio não é bom. Olha, eu vou deixar de exibir esse aqui, eu vou começar a exibir outros, ele começa a testar. Se algum outro concorrente seu tem um anúncio mais bem feitinho nesses 3 elementos e ele começa a converter mais, naturalmente você perde a posição, digamos assim, da primeira página para ele. Eu vou fazer um parênteses aqui no conteúdo de Airbnb e trazer um elemento de marketing, tá?
Você conhece a sua casa em detalhes. Eu sempre brinco com os mentorados que provavelmente você, que é dono da casa, você sabe qual é o azulejo do chão, qual que é a peça de porcelanato que está mal colocada, que está faltando rejunte, que você já jogou a moedinha por cima, ela fez um barulhinho diferente. Você sabe onde é que tem um vazamentinho. Você sabe todos os defeitos da sua casa e todos os pontos positivos da sua casa. Sabe o que o hóspede, antes de alugar a sua casa, vê? Ele primeiro que ele usa um negocinho desse aqui, talvez menor. Eu tenho esse telefone aqui né, simples. O que isso significa? Ele tem mais ou menos umas 3 polegadas para ver o seu anúncio. Então, a sua casa pode ser uma mansão, pode ser uma casa de frente para o mar. O seu hóspede ou o seu potencial hóspede, ele vai ver todo o seu imóvel em 3 polegadas. É isso que ele está vendo. Ele não está vendo a mansão que é, ele não está sentindo o cheiro, ele não está vendo quão confortável é a sua cama king size e o seu enxoval de não sei quantos fios. Ele não está vendo nada, ele só vê aquilo ali. Então, qual que é o desafio primeiro que você tem que ter? E isso você tem que entender como marketing, tá? É como se fosse um funil. Você tem que entender o seguinte, que um funil, é como vem muita gente em cima, vendo os anúncios e só uma vai fechar. É um funil. Então, para que o Airbnb exiba o seu anúncio, primeiro tem que ter esses 3 elementos bem feitos que o Fábio fez. Depois, o que o Airbnb entende? Olha, eu estou exibindo esse anúncio aqui. Dentro dos meus critérios, parece que ele está bom. Agora, o Airbnb começa a exibir ele. E se esse seu anúncio ele não tem uma taxa de cliques muito alta, o que isso significa para o Airbnb? Esse anúncio que eu estou exibindo aqui do Márcio, ele não está muito bom. Eu vou dar uma preferência para algum outro no lugar desse aqui e vou fazer os testes. Porque o que o Airbnb quer? Deixar o hóspede satisfeito. Ele quer alugar. Se entra lá o João, coloca uma data lá, Florianópolis, do dia 28 ao dia 30. Seu imóvel está disponível e ele é exibido com frequência nesse período e não recebe nem clique, o Airbnb começa a coibir ele um pouquinho. E agora trazendo o elemento de marketing, tá? Uma pessoa, quando está utilizando o telefone, ela tem uma tomada de decisão que ela é quase instintiva. É assim, ó. Por exemplo, o fato aqui de você gostar mais ou menos da gente acontece numa fração de pequenos segundos no seu primeiro impacto com a gente, na primeira impressão que você tem com a gente. Depois é difícil a gente consertar se a gente tem uma primeira impressão errada. O seu anúncio é a mesma coisa. Então, eu vou deixar preço para o Fábio, mas tem 2 elementos, tá? Título e descrição. Esses 2 elementos, título e foto, eles precisam trabalhar em conjunto. Então, quando você tem, por exemplo, se você tem uma casa que tem piscina e você opta lá, pegou uma foto boa com a piscina e a sua foto de capa tem a piscina, não faz sentido você colocar no título que tem piscina, porque isso é auto-evidente. Então, você está perdendo uma ferramenta de marketing dizendo que você já mostrou, e vice-versa. Então, eu já vi muita gente, por exemplo, que tem 2, 3, 4 anúncios, e para se organizar, coloca, tipo, por exemplo, AP1, AP02, AP03, AP04. Aí a pessoa, o anfitrião, ele se organiza. Só que para o hóspede, está vendo lá, AP02. O que é que diabos é AP02? Agora, o seu apartamento ele tem um diferencial? Ele tem vaga de garagem? Opa, isso é um elemento que pode ir para o título. Ele tem, por exemplo, varanda? Isso é um elemento que daqui a pouco pode ir para o título. Se você tem um imóvel que ele tem algum diferencial competitivo, esse elemento pode ir para o título. Por quê? O nosso anúncio ali, aquele negocinho pequenininho, com o título, foto e preço, ele precisa fazer uma única função na primeira página. Primeiro, fazer que o Airbnb identifique ele como um bom anúncio e ele seja exibido. Depois que ele é exibido, ele tem uma única função: receber um clique. Quando ele recebe um clique, ok, agora você recebeu uma visita no anúncio. Agora a gente vai para outra etapa do funil, que é a conversão desse anúncio. De acordo com o que a pessoa está vendo naquele anúncio, ele tem uma qualidade boa para aquela visita converter em reserva ou não tem. O seu anúncio primeiro precisa ser exibido. Depois que ele é exibido, você tem que combinar então, muito bem, foto, título e preço. Depois que ele é exibido, ele precisa receber clique. Então, se você tem um anúncio muito vago, muito frio, mal feito, não vai ter clique. Se não tem clique, não tem reserva. É isso aí. Você contrata um fotógrafo, né? No mínimo, né? No mínimo isso. Contrata um fotógrafo, coloca uma descrição excelente, faz todos os ajustes de preço, calendário, você fez 25% do que você precisa. Tá? Só isso não te leva a nada. Então, vai prestando atenção no que nós estamos falando aqui, que é muito relevante, porque imagina que você tem as fotos incríveis, aí você põe a foto de capa, a praia. Você põe a foto de capa, a montanha. O cara que vai na tua cidade, ele já sabe que tem a praia ali, que tem a montanha. Vai para Campos do Jordão. Aí ele escreve Campos do Jordão, 2 pessoas.
Aí o que você põe na foto de capa? A montanha que se vê da tua janela e escreve no título: Campos do Jordão, 2 pessoas. Meu Deus, você jogou no lixo 2 ferramentas de marketing que te ajudariam nesse item que se chama conversão média de busca para acesso ao anúncio. Antes da pessoa clicar, porque depois que clicar é fácil. Aí a pessoa vai ler, é claro, aí você tem 1000 linhas para escrever. Mas não, é para mostrar isso na origem. E isso é muito difícil. Tá? Então, o que eu posso dizer para vocês é: a praia não é o melhor jeito de você mostrar, escrever no título Rancho do Tio Alfredo não é o melhor jeito. Você tem que escrever aquilo que é essencial. Então eu vou te perguntar: você sabe se o teu anúncio está indo bem? Se as pessoas estão clicando de forma brutal no teu anúncio? Se você não sabe qual é esse percentual, você é amador ainda no Airbnb. Tá? É inaceitável que alguém que faz gestão profissional não saiba qual é o percentual de conversão média ao anúncio. E tá tudo bem se você não sabe, por isso que você está aqui para aprender. Você só não pode estar aqui sem saber disso, achando que você faz gestão profissional. Não importa o dinheiro que você ganha. Você pode ganhar rios de dinheiro. Se você não sabe qual é a tua taxa de conversão média ao anúncio, você não é um gestor profissional. E isso é bom, talvez você já está ganhando dinheiro. Você virar um gestor profissional, aí você vai voar. Você vai dobrar, triplicar, quadruplicar o que você ganha. Eu já vou dizer que você precisa ter mais do que 20% de taxa de conversão média para buscar o acesso ao anúncio, que é o seguinte: o que significa 20%? Ó, teu anúncio apareceu na primeira página, que já é difícil, né? Você já conseguiu fazer, em algumas situações, ele aparecer na primeira página. Se você tiver 20% de conversão média de acesso ao anúncio, significa que a cada 5 vezes que ele apareceu, uma vez alguém clicou no teu anúncio. É bom. É um bom sinal. Abaixo de 20%, porque 20%, né? Então 20% é 1/5. Então significa que a cada 5 aparições, uma vez, você vai ser clicado. Se você tem mais do que 20, está muito bom. Se você tem menos do que 20, está muito ruim. Isso significa diretamente que provavelmente a tua foto de capa e o teu título estão mal feitos e mal colocados. Por outro lado, você pode ficar mais tranquilo também. Você pode mudar o título hoje, amanhã de novo. No mesmo dia você pode mudar 3, 4 vezes, tá tudo bem. Então não é para ter medo de mexer no anúncio. Você pode mexer. Você só não deve mexer tudo ao mesmo tempo. Se você faz 10 coisas ao mesmo tempo, basicamente o que acontece é que você não sabe o que deu certo. Aí você faz 10 coisas e amanhã você não sabe, pô, será que deu certo o título, o preço, a foto, o desconto? Não faz isso, né? Faz devagar, faz de uma forma organizada, porque aí você vai conseguir, de fato, saber o que está dando certo.